Olá, amigos da Bíblia Livre. Sou Edgar Escobar e este é o Sem Pelos em La Língua da Bíblia Livre. E hoje trazemos um escândalo de, ai meu Deus, daqueles enormes, um dos maiores que já apresentamos aqui, mas mais pelo, digamos, o lado midiático do escândalo. E hoje vamos falar de um profeta relativamente conhecido, ele é venezuelano e mora no Paraguai. Estou falando do senhor Luiz Lopes, o autodenominado profeta, pois ele já pregou em vários lugares, em lugares bastante movimentados, como em igrejas. No Brasil, no Chile, ele também faz parte dos lendários. Conhece o Mar Morto e o Rio Jordão, é preciso dizer que ele viaja bastante. E ele até tem um livro escrito que se chama Códigos de Conquista. Não vou falar do livro porque não li e não pretendo ler. Esse homem é pastor de uma igreja que se chama Águas em El Desierto. Não sei se ainda há um pouco de água. Acho que há mais deserto que água, como veremos hoje. Pois no último dia 9 de julho, na igreja dele, houve um escândalo daqueles. Meu Deus do céu! Quando sua cunhada, Analia Vanessa Rodrigues Benites, acompanhada de seu pai, chegou para pedir à congregação que eles queriam mostrar certos vídeos e queriam expor literalmente a infidelidade do pastor com relação à sua esposa. Veja o que aconteceu nesse momento dramático. Tem medo que mostrem os vídeos e imagens? Não vai ser como você quer, isso é loucura. Vamos lá, pastor. Vocês acham que isso é uma pergunta? Não, me desculpem. Não, ou deixa meu pai falar. Vou dizer a todos que já estiveram na cadeia. Querem resolver um problema? Vão à minha casa, pois precisam vir aqui para chamá-los. E do que você tem medo? Se não fez nada, não deve nada? Do que você tem medo? Do que você tem? Do que você tem medo? Você tem medo? Claro que sim, é isso aí, irmão. Você é minha esposa. Eu te procuro, Maria. Você se apaixonou por mim. Aqui você tem que estar falando. Aqui você tem que estar falando. Sério, olha. Aqui você tem que estar com a minha esposa. Minha esposa. Onde está minha irmã agora? Chorando por aí. Onde está? Vai ligar? E sim, claro que sim. Quem vai gostar de ver a irmã sofrer? Depois disso, o pastor começou a insultar a cunhada dele do púlpito. Eu falava pra ele, quero dizer que a Analia se prostitui. Vamos contar tudo o que eu, né? E é uma pessoa que consulta feiticeiros. E é uma pessoa que acende velas. E é uma pessoa que desde que cheguei aqui, se levantou contra o ministério. Então, eu acho que Pedi, você vai gravar também, Edi? Pedi, diga pra Edi, diga, olha, Edi. Diga, ei, Edi, diga, você não quer gravar o truque? Mas tudo chegou a algo muito maior quando o pastor, de uma maneira muito sábia, digamos assim, muito prudente, tentou dar um beijinho na cunhada. Ei! Vou dormir com você hoje. Ei, não passem. Entrem, irmão. Entrem. Não me toque, não me toque, não me toque, não me toque. Tchau. Mas será que a cunhada dele tem razão? Será verdade que esse homem estava traindo a esposa? Bem, tudo começou quando descobriram vários incidentes e várias coisas que pareciam indicar que essa era realmente a situação. Um deles é, sem dúvida, uma conversa no WhatsApp com uma pessoa da igreja que é bastante inapropriada. Nesse chat, o pastor insiste com ela, para a moça da igreja, que ele queria tirar dela a paixão que ela carregava por dentro. E ela diz, pastor, eu vou viver isso no meu casamento, não com o Senhor. Muito bem falado, moça. Ou seja, já havia alguns indícios de infidelidade. No entanto, as suspeitas foram crescendo. Por isso, Analia e outras irmãs da igreja, porque ela não frequenta a igreja regularmente, tenho que dizer isso também, fizeram o seguinte. Elas viram e perceberam que ele buscava uma irmã da igreja em horários, bem, não muito apropriados. Aí ela finalmente desceu. Ela foi embora, ali na frente. Na outra quadra onde ela trabalhou. Ela trabalha nesta rua de pedestres.
Como bons detetives, eles foram até os donos da casa, perguntaram para eles. E bom, eles têm muitos áudios, mas muitos mesmo, mas talvez este seja o mais revelador. E o horário que você vai encontrar ele é à noite, porque ele fica para dormir, quase todos os dias ele fica para dormir. E depois você pode encontrar ele por volta das 5:30 da tarde, porque ele vai buscar ela no trabalho e a deixa em casa. Esse é o trabalho de todo dia. Ele vai buscá-la do trabalho dela e a leva de volta para casa. Por volta das 5:30 eles chegam, porque quando eu chego da escola com meu filho, eles entram. E ainda por cima, da última vez, descaradamente, ele disse para o meu marido que deixa a caminhonete em cima. Nós temos uma vaga de estacionamento normal e ele deixa a caminhonete em cima só por uma questão de segurança. Não, é porque ele não quer que alguém pegue ele no flagra. Mas não foram só áudios comprovando o fato de que o pastor visitava frequentemente a moça, chegava cedo, saía tarde e às vezes até passava a noite naquela casa. Não. Isso não é suficiente. Eles mostraram para Analia os vídeos da câmera de segurança, como por exemplo este do dia 16 de junho, onde o pastor chega às 21 horas, ou este do dia 2 de julho, onde ele chega às 6h23 da manhã, ou este do dia 8 de julho, onde o pastor está chegando às 16 horas. Ou este saindo nesse mesmo dia, mas às 6 da manhã, ou seja, eles ficaram o dia todo juntos. Não sabemos. Parecia muito evidente. Tinham visto o pastor saindo com essa mulher. Tinham visto os vídeos de segurança. Receberam o depoimento dos donos da casa, então não tinham outra escolha a não ser ir para falar com a mulher e perguntar se ela realmente estava tendo um relacionamento ilícito com esse pastor. Então, de uma maneira bastante astuta, digamos assim, eles se reuniram com outros pastores. Foi um grupo grande, pastores, o pai, a irmã, irmãs da igreja. Todos foram falar com essa moça. E, de fato, no meio da conversa, que eu tenho que dizer, eu tenho vídeos da conversa, que não vou publicar por respeito à identidade da moça. Essa moça reconheceu que tinha um relacionamento ilícito com esse pastor. E foi tanto o impacto que ela até desmaiou. Eu também tenho esse vídeo em que ela desmaia. Depois o pastor aconselha, fala da palavra de Deus e ministra. Existem sim bons pastores que fazem isso. Isso foi algo tremendo. Mas, isso vai ter uma reviravolta tremenda. Porque justamente por alguma estranha coincidência da vida, bem na hora em que estavam lá, adivinhem quem chegou. Sim, senhores, o pastor Luiz. Por quê? Porque Deus está me honrando? Parem com essa besteira comigo. Parem com isso comigo. Por que atacar outros? Como estão seus filhos e família? Só vão fazer isso comigo? Ok, digamos que eu errei. Essa é a maneira de vocês fazerem as coisas. Vocês são todos malucos. Vocês não sabem o que é pastorear. Pastorado. Erraram uma vez. É que vocês não têm paciência comigo. E além de estar muito irritado, o pastor começou a insultar a cunhada dele de uma maneira grotesca, grosseira. Ou seja, a forma dele se defender é aquela que os culpados usam acusando o outro. Ele não está se defendendo ou usando argumentos para mostrar que o que estão dizendo é falso. Ele está usando argumentos para mostrar que os outros também são maus. Nesse sentido, então, é uma defesa péssima. Escute, eu fiz o que fiz. Por que esse escândalo e conspiração? Por que não tem coragem? Você é cara de pau. Fazia tudo na cara dura. Tem que confiar em quem te ajuda. Nada. Você é cara de pau. Grava, Edi, grava, que você também disse que eu te ajudei. Grava, você é uma mulher que se prostitui, você é uma mulher que visita feiticeiros. Você sempre leva as crianças às festas de São João e acende velas. E acreditam numa Jezabel que quer acabar com o ministério. Por que você não me ligou? E por que você trouxe isso pra si? Está fazendo isso? Você tem que estar aqui com? Não seja grosseiro. Senhor! E finalmente, supostamente, entregou suas credenciais pastorais ao pastor presente. Você está com inveja, por quê? Claro que eu tenho inveja de você, eu tenho muita inveja de você, sim. Aqui está a competição dos pastores. Eu entrego minhas coisas. Acham que vivo do pastorado? Você está atacando a obra. Vai ficar doente, moça. Ninguém ataca a obra. E tudo bem, vai.
deixa tudo nas mãos de Deus, sabe? Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Exatamente. Você, Ed, quem é você na congregação? Por quê? Quem é você na congregação? Por favor. Pronto, aqui está, o pastor. Você vai continuar, mamãe? Isso é o que eu queria. E pergunta pra ela se eu comi, porque essa conspiração, olha, Karina, uma mulher que está atacando a obra faz tempo, Edith. Até aqui, evidenciamos um comportamento muito suspeito e claras evidências de imoralidade, arrogância, grosseria e linguagem. Linguagem vulgar, gritaria, falta de simplicidade? Sim, simplicidade. Então foi por isso, por todo esse show, que eles decidiram ir à igreja para mostrar os vídeos e as evidências e tudo o que chegou aqui à Bíblia Livre. Foi adequado eles irem à igreja? Talvez não tenha sido o melhor procedimento, mas também não foi uma reação correta por parte do pastor. Se ele realmente era inocente, como ele jura, rejura e até come terra, então deveria tê-los deixado falar e dizer tudo o que tinham para dizer e depois, com os argumentos de um inocente, comprovar claramente que aquilo não era verdade e que não havia como provar que ele tinha feito o que eles estavam dizendo que ele fez. Mas não foi isso que aconteceu e já vimos nos vídeos. Ele se mostrou arrogante. O que ele fez foi acusar as pessoas. Apontavam para ele, provavelmente trazendo à tona coisas ditas em aconselhamentos anteriores. Um verdadeiro pastor nunca deve fazer isso, mesmo sendo atacado. Isso não se faz. Depois disso, algo tão terrível, tivemos a oportunidade de entrevistar diretamente a Analia, a protagonista de tudo isso. Bem, a protagonista secundária que foi responsável por demonstrar, pelo menos até este ponto, a suposta situação. Infidelidade do seu cunhado. Vamos ouvir o que ela nos diz. E para podermos entender tudo isso que aconteceu nessa igreja, temos como convidada Analia Vanessa Rodrigues, que foi a protagonista e uma das pessoas que gravou todos os eventos que acabamos de ver. E que questionou as ações desse homem, Luiz Lopes. Damos as boas-vindas e cumprimentamos Analia. Analia, como você está? Muito bom dia. Como vai? Já estou melhor, pastor. Hoje já amanheci muito melhor. Depois de tudo aquilo que aconteceu ontem, fiquei muito nervosa nos vídeos. Dá pra ver como eu reagi. Minha reação foi boa, correta, mas, bom, eu sou frágil e, bom, esse é o meu jeito de ser. Meu jeito de ser é que eu reajo quando tenho que reagir. Como disse a várias pessoas, até o pastor, se precisar lutar por minha família e minha irmã, farei isso. Bom, Analia, explica pra gente o que aconteceu, porque vimos todo o show, todo o espetáculo, mas ainda não entendemos muito bem do que estão acusando esse homem. Adultério, pegaram ele com outra mulher, sim, e não é a esposa dele, certo? Certo. Adultério, flagrado com outra mulher. Às vezes não havia provas concretas, não havia provas, desta vez sim há provas, porque já aconteceu anos atrás. Mas enfim, ele soube se defender, tem lábia, isso sim, sabe se defender como todos, mas enfim, mas não havia provas concretas. Agora, adeus. Quais são as provas concretas que você tem agora? Temos vídeos dele ficando lá e do horário em que ele entra na casa dessa mulher. O nome dela eu vou omitir aqui porque não acho que... Não. Não, sim, quer dizer... Ele entra... Tem o vídeo de quando ele entra. Sim? O tempo todo que ele ia visitá-lo. Segundo ele, usou isso como desculpa porque ela estava drogada ou estava bebendo, ele ia ajudá-la. Mas como é que ele vai ficar tantas horas da noite ajudando uma mulher solteira numa casa sem a esposa dele? Quantas horas ele ficou lá? Ele ficava a noite toda. A noite toda, ou seja, o registro do vídeo mostra que ele ficou uma noite inteira. Sim? É a noite inteira. Temos o horário das saídas dele da casa, das entradas, de quantas vezes ele vai por dia. Não é só uma vez por semana. Praticamente era o tempo todo, o dia inteiro. Temos muitas provas de quando ele saía e entrava. Além disso, temos mensagens para outra mulher. Quero que apareça essa apaixonada, não vou dizer o nome, essa apaixonada. Ela ri. Ela responde para ele e diz, sim, pastor. Pastor, quando eu me casar? E ele vai lá e responde para ela, escreve assim que me metam até o fundo.
Ele escreve isso para essa mulher. E ela responde para ele: eu não gosto, pastor. Quando eu me casar, eu disse que não gosto e volto a dizer. Nós temos os prints. Eu não vou falar nada sem prova. Tudo o que estou dizendo está respaldado. Tem evidência? Tem evidência, ok. Sim. Mais uma coisa. Sim. Também já temos a confissão da mulher. Ela confessou que disse que não, que segundo o que ele dizia para ela, é que ele já não amava mais a minha irmã. A mulher frequenta essa igreja, só para vocês saberem. Ela também frequenta a igreja. A família dessa mulher ficou contra ela mesma. Mas por medo, porque ela tem 2 crianças, eles tinham medo que separassem ela das meninas também. Porque tinham medo pelas 2 meninas pequenas que deixavam do lado de fora. E diziam para elas, para as crianças diziam: vou entrar para orar com sua mãe, fiquem aí. Deixavam as crianças do lado de fora. Ele chegava com vinho. Também existem vídeos onde dá para ver ele chegando com garrafas de vinho. Não, sim. Claro, entendo. Agora, uma questão. Essa mulher, você disse, confessou o relacionamento ilícito com o homem. Sim. Existem testemunhas dessa confissão? Sim. Se não me engano, éramos umas 6 ou 7 pessoas. Ela já está mal, porque isso aconteceu ontem. Isso aconteceu ontem, quando tudo já tinha estourado, quando eu já tinha atacado ela. Porque eu ataquei a mulher no trabalho dela, eu admito. Fui lá e ataquei no trabalho. Depois pedi desculpas por mensagem no Messenger, reconhecendo que ela não tinha culpa. Porque, bom, ela é só mais uma vítima. Ela não tinha compromisso. Quem tinha compromisso era meu cunhado, o pastor Luiz Lopes. Ele tinha compromisso com a igreja e com a minha irmã. Agora, entre as testemunhas, existe alguém que possa, quero dizer, dar um depoimento confiável? O que quero dizer com isso? Um pastor, um ministro, alguém também da igreja? Sim, claro. Era o pastor presidente da Associação Paraguaia de Pastores. Não foi nada assim. Tudo o que foi feito teve respaldo. Nós não fomos lá para falar. Porque, na verdade, o que nós fizemos foi ir falar com o dono do imóvel onde mora essa mulher. Foi o dono do imóvel quem nos deu todos os vídeos. E ele também não tem problema em contar tudo como foi, porque ele estava cansado. Ele nem sabia que o senhor era homem casado, disse, por causa do pastor Luiz. Ele confessou absolutamente tudo, contou tudo, ficou com pena. Ele nos entregou todas as evidências que temos. Pois bem, foi aí que levaram os pastores. Que pastores? Você me disse que o presidente da associação... Sim, estava o pastor Paredes, o pastor Portillo, o outro nome eu não me lembro. E estava meu pai, que é o senhor Pedro Rodrigues também. Todos estavam presentes e ela admitiu o relacionamento ilícito. Sim, ela estava mal. Ela até desmaiou porque ele atirou. O Luiz, meu cunhado, atirou de uma caminhonete. Ele estava como louco, gritando. Ficou louco quando viu todo mundo lá. Ele me insultou, chamando-me de prostituta. Pergunta como ele chegou lá, como ele sabia que vocês estavam lá. Ele não sabia. Ele não sabia que estávamos lá. Ele quis atacar o senhor do aluguel porque soube que ele nos passou todos os vídeos. Ao ver no caminho, ele começou a gravar. Tem vídeos em que ele faz isso. Quando ele vê os carros já estacionados lá, percebe que já estávamos todos. E aí ele fica louco e começa a gritar, a xingar todo mundo. Sim, ele pecou, que não era a maneira de nós fazermos as coisas. E assim, ele fez um escândalo. Nós temos os vídeos, sim. Agora, outra pergunta. Vocês depois vão à igreja. Qual era o propósito de ir à igreja? Para desmascará-lo na frente de todos. Não todos, porque havia só alguns membros. Porque as quintas-feiras eles fazem a reunião deles, entre eles. Por quê? Não. Para desmascará-lo na frente de todos. Não todos, porque havia só alguns membros. Porque às quintas-feiras eles fazem a reunião deles. Não é que toda a congregação vai. Aos domingos, sim. Tudo bem, era quinta-feira. Eu não queria esperar mais. Eu já não queria porque minha intenção era desmascará-lo como pastor. Pessoalmente, claro que me importo com a minha irmã. Mas agora é decisão dela se ela decide perdoá-lo ou não. Isso já não me diz respeito, não me cabe mais. O que eu queria era desmascará-lo como pastor de uma igreja. Eu queria que ele fosse afastado ou que as pessoas soubessem. Eles não quiseram mostrar os vídeos porque eu estava gritando. Eu também estava lá gritando com ele na frente de toda a congregação. Eu queria que passassem as imagens e os vídeos que temos dele na tela.
Ele não permitiu. Inclusive pediu para a moça responsável pelos projetores desligar para tirar da tomada. Meu pai, papai ia falar no microfone. Mandou desligar o microfone. Não permitiu. Mas mesmo assim, nós o desmascaramos. Ele ficou bravo. Ele voltou a me insultar ali, me chamando de Jezabel, que eu não era prostituta. Minha vida pessoal não importa para ele nem para ninguém. Como disse, não me faço de santa nem digo que sou. Não vou à igreja e não sou ninguém para julgar. Não vou permitir que alguém assim me insulte, nem a quem não tem critério. Defendo minha irmã, gostem ou não. Sempre vou defendê-la, mesmo que ela fique brava comigo. Se ela ficar brava, quem fica bravo? Eu quero que ele seja tirado daquela igreja porque ele não tem direito de estar em um púlpito. Essa igreja é uma denominação, certo? Vocês entraram em contato com os superiores diretos dele na igreja para mostrar essas evidências? Não, nós agimos por conta própria. Já não fomos direto à igreja. Ok? Não falaram com a gente. Também há pastores da Bolívia, mas não me comuniquei com eles. Foi outra irmã, Edith, que se comunicou com o pessoal da Bolívia. Também queríamos falar com o pessoal de Atalaia, os legendários, porque ele está com eles também. Nós tínhamos a intenção de contar absolutamente tudo para todos, para que, não sei se vão fechar as portas para ele, mas pelo menos que ele admita. Ele não admite. Até agora continua negando. Ele inclusive te diz, diante dos olhos de Deus, ele continua negando com todas as letras, ele nega todas as acusações mesmo com as provas. Ok? Então há evidência física, há testemunhas, há confissões, há antecedentes, há texto. Anali, lamentamos o que aconteceu e o que acontece com esse senhor Luiz Lopes. Também vamos convidá-lo para dar sua versão, se quiser, e explicar o ocorrido nos vídeos e o motivo do comportamento inadequado para um pastor, além de esclarecer se fez ou não o que está sendo acusado, certo? Porque, além disso, evidentemente o comportamento dele nos vídeos não é o de um cristão, e muito menos o de um pastor. Mas quero te animar a não desanimar e que essa péssima imagem que esse homem deixou para você não te marque, no sentido de que nem todos os pastores, nem todos os cristãos... Não, eu na verdade, como eu disse, experiência, ou seja, não, eu também não sou nova na igreja. Na parte de não me congrego com isso, que eu já não me congrego há muito tempo, sou afastada, mas também não sou. Ou seja, eu tenho consciência de que o homem é homem, que aqui o único perfeito é Deus. Ok, eu tenho consciência disso que todos pecamos, mas também precisamos reconhecer e não voltar a fazer e pedir desculpas, se for necessário reconhecer. E se, eu que a igreja que eles cuidem disso, se tiverem que tomar alguma medida com ele, se tiver que tirar pelo menos o cargo dele, o que for, mas que ele admita que errou. Ok. Analia, muito obrigado por ter estado conosco e esperamos que tudo isso se resolva. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. Vocês já ouviram argumentos interessantes lá? Mas não. Feliz com isso, o homem enviou um áudio para sua cunhada. Onde ele diz: só vou te enviar este áudio porque não entendo a magnitude da sua maldade, da maldade da sua família, como se eu tivesse roubado o dinheiro dela, como se eu tivesse roubado a casa dela. Não me importo com o dinheiro ou a casa dela. Minha essência é minha essência. O problema é que você nunca vai conseguir ser eu. E com todas as características que você tem como mulher. Só vou te dizer uma coisa, Analia, me deixa em paz, me deixa tranquilo. Sério. Eu não entendo a maldade de destruir. Por que essa maldade de destruir? É tanta assim a maldade que você tem no coração para destruir? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca havia alguém tão mal quanto você. Por que a perseguição? Por que? Digamos que sim, mas por que a destruição? Por quê? Por que a destruição? Por que assim? Por quê? Digamos que sim, eu errei e pequei. Quem é você para condenar, para criar esse problemão que você criou? Quem é você? A santa? Interessa. Você se importa mais com o que acham de mim? Foi o que eu disse. E força. O melhor para mim ainda está para começar. Porque não foi o homem que me chamou. Quem me chamou foi Deus. E se esse é o protocolo que Deus usou para me tirar deste povoado, então Ele vai usar. Mas onde eu estiver, vou criar raízes. Porque nunca se esqueça, nunca deixe de esquecer, Analia, que o que Deus levanta, o próprio inferno destrói.
Eu te abençoo. Tchau. Espero que você fique muito bem. Espero que você me bloqueie dos seus contatos, toda essa coisa. E que você mude algum dia. Mude e deixe a maldade. A maldade não traz nada de bom. A maldade é a pior coisa que pode existir. Todos nós somos pecadores. E você é a primeira deles. E se em algum momento cometi um erro, também sou um pecador. Como todo ser humano. Não sou um cara infalível. Mas se tem algo que está no meu coração, é que eu não tenho maldade como você. Eu não tenho maldade como você. É nojento. Esse homem precisa de Jesus. Vocês percebem como ele transfere a própria responsabilidade para a cunhada? Talvez eu tenha feito isso. Talvez eu tenha cometido esse pecado. Ele nem admite, não reconhece. Talvez, mas você é pior por ter dito isso. Sério? Sério que está considerando o suposto pecado. Porque esse talvez suporia que ele realmente fez isso. Esse suposto pecado você está colocando em quem o revelou? Porque está prejudicando a obra. Não está prejudicando mais a obra a um pastor imoral? Digo eu, né? Ele mesmo é quem está dizendo talvez eu errei, talvez eu fiz isso. E com outras palavras ainda mais grosseiras, né? Além disso, ele só ataca. Ele não aborda os fatos. Em nenhum momento. Ele só ataca a pessoa que o acusa. Eu não entendo a magnitude da sua maldade e da maldade da sua família. Nunca vi alguém tão mal quanto você. Todos somos pecadores e você é a primeira delas. E daí? Isso o isenta da responsabilidade pastoral? Aqui há uma falsa equivalência. Claro, todos somos pecadores. Mas uma coisa é eu, como pecador arrependido. E outra coisa é eu sendo pastor, ministro do Evangelho, ter pecado e não reconhecer meu pecado e continuar no ministério. Como se nada tivesse acontecido. São duas coisas completamente diferentes. Além disso, ele entra em uma desqualificação pessoal completa, em uma generalização, em uma linguagem de desprezo completamente contrária ao que o Senhor Jesus ensinou. Quando diz em Mateus 5,22, qualquer que disser tolo ao seu irmão ficará exposto ao fogo do inferno. Assim. Além disso, Paulo também diz em Efésios 4:29, nenhuma palavra corrompida saia da vossa boca, mas somente a que for boa para a necessária edificação. Que edificação? O que mais me chama a atenção é quando ele diz a frase: o problema é que você nunca vai poder ser eu. Ai não, cuidado. Guilhermo Maldonado, me desculpe, viu? Bom, esse foi um mau exemplo. Filipenses 2,3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Um pastor de verdade jamais diz para outro: você nunca vai conseguir ser como eu. Nunca se escude dizendo que tem uma missão e por isso é invencível, indestrutível e que tudo o que lhe fazem é apenas o Senhor agindo para o seu bem. Não faça isso. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso é não entender o Evangelho. Onde esses caras estudam? Sério, onde? Com todo respeito, fui pastor pentecostal por muitos anos, estudei em um ótimo seminário pentecostal e aprendi excelentes lições de ética pastoral. Mas parece que essas pessoas nem isso estudaram. Agora, por que fazemos este vídeo? Primeiro quero dizer a esse senhor que, se ele tem outra versão, está convidado a conversar. Tenho várias perguntas para ele. Com prazer, abro espaço na entrevista para conversar com o senhor. Escreva para biblialivre@gmail.com. Será um prazer conversar. Claro, fazemos isso ao vivo diante de todos e publicamos. Certo? Com muito prazer. Em segundo lugar, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20, falando sobre os anciãos, Paulo diz: aos que persistem em pecar, repreenda-os diante de todos, para que os demais também temam. Quando um ancião, um líder, um pastor faz isso, eu nem estou acusando ele de infidelidade. Não. Eu estou acusando ele do escândalo. Eu estou acusando ele das palavras obscenas, eu estou acusando ele da grosseria, eu estou acusando ele da falta de humildade, eu estou acusando ele da arrogância. Quando alguém faz isso, que temos comprovado ali em vídeo, certo? Eu nem preciso da infidelidade. Todo o resto. Então ele deve se arrepender. E se não se arrepender, como este homem não fez, então expô-lo diante de todos. É isso que a palavra diz. É isso que Paulo diz.
Alguns preferem esconder tudo, sem que ninguém saiba, varrendo para debaixo do tapete. Não, isso não é a igreja. Ela é transparente. A igreja mostra para todo mundo o que faz e por que faz. E quando alguém peca na igreja, nós temos que tomar as medidas corretas em relação a isso. Como é uma igreja independente sem prestação de contas, eles podem fazer o que quiserem. Ai, meu Deus. Fica o convite para esse senhor se quiser conversar conosco. O que acha? Escreva nos comentários. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tomem cuidado com esse tipo de gente. Obrigado por acompanhar o Sem Pelos em La Língua da Bíblia Livre.